É maravilhoso isso. Do time do Bomba do Corinthians! Maravilhoso! Ô, Bia aí, eu vou reverenciar a minha amiga Letícia Bento. Ela pediu. Ó, pra quem não tá entendendo as risadas, é o seguinte, através de um trabalho muito bonito aí, realizado pela produção aí, a direção de vídeo, o tape que a gente colocou do gol do Corinthians, foram inseridos os rostos do Ademir na cara do De Paula e do Pedro Larroca no da Letícia. Só que ficaram de uma precisão incrível. Ficou maravilhoso isso. Maravilhoso. Sensacional. Parabéns. Quando eu falava que o Pedrinho era a cara da Jade Picon, olha aí, ó. Agora tá idêntico. Muito bom, muito top bom. mesmo. E aí, Motinha, sua vez Vamos agora. lá. Cowboy. É, o Cowboy. Ô, mano, Dorival contente aí com o time, né? Falou que o time tá mais confiante e feliz com a volta do Carijó aí, né? Carijó. Que foi além. Carrídio, Bambi. Que não esperava que ele fosse tão bem, né? Porque ele tá voltando aí de uma lesão, né, mano? Uma lesão grave, tá voltando. E que ele foi muito bem, que vai poder contar com ele agora, né? E que ele foi além, que ele ter aguentado o jogo, que tem que ter jogado bem. E o Dorival tá super feliz com isso, né? Porque tem tanto desfalque, né, mano? Quando o pessoal tá voltando assim, é uma gratidão gigante, né? Elogiou muito o time, né? Elogiou o goleiro também, mano. E o moleque tá indo bem, né, mano? Longo. Então, Motinha, vamos lá, por partes. Com relação aí ao que o time apresentou. Você viu o jogo? Você viu o jogo, mano? Claro. Um sabadão à tarde, você tem mais o que fazer, fala a verdade. Não, pô, tá louco? Nada, eu paro o que eu estiver fazendo pra ver o Corinthians, tá louco? Aí você vai equipar o carro, conheço isso aí. Não, imagina, meu carro não tem essas coisas, não. Isso aí quem faz é o Domênico, que faz... Eu faço o quê? Faz drift, hã? Drift, você que fica dando aqueles campeonato de cavalo de pau lá, essas coisas que você faz aí. Mas... Com relação ao jogo, Motinha, eu não acho que o Corinthians tenha jogado bem. Pra mim, o jogo foi sofrível, tanto de um lado quanto do outro. O Corinthians acabou tendo as melhores oportunidades aí, se a gente for analisar. No primeiro tempo, o Corinthians teve uma chance absurda com o Matheus Bidu, que ele acabou desperdiçando, ele chutou em cima do goleiro do Vitória. E depois o próprio Yuri Alberto, o Finazzi Bonito, voltou, hein? Voltou, fez de tudo pra voltar ao rótulo. O Finazzi Bonito acabou perdendo um gol aí, aquele drible, o goleiro chuta pra fora. Mano. Minha nossa Então, aí vão senhora. falar assim, Domênico. Mas ele tava impedido, você tá pegando no pé? Tô pegando no pé, porque até então ele não sabia que tava impedido. Se ele tivesse em condições de jogo, ele teria desperdiçado da mesma forma. E o Yuri Alberto, ele já tem perdido gols assim há muito tempo. Contra o Atlético Mineiro, na penúltima rodada, ele perdeu 3. Nessa partida contra o Vitória, esse lance que ele saiu na cara do goleiro, que ele driblou o cara e com o gol aberto ele consegue chutar pra fora, nossa, ele perdeu outro. Eu ponho na conta assim, mesmo estando impedido, porque ele não sabia que ele estava impedido. E sem contar aquela cavadinha contra o Flamengo também, aquele ato imbecil que culminou também com a derrota do Corinthians, que poderia ter sido... o Corinthians ele poderia ter goleado o Flamengo, Mota. Se o Corinthians tivesse feito aí o que era pra fazer, já no primeiro tempo, era pra ter virado 3-0 contra o Cheirinho. Mas enfim, bola pra frente. Impressiona, Mota, os números quando os três estão em campo, né? Garro, Memphis e Yuri. O Corinthians ele bate praticamente 80% de aproveitamento. Isso é fato. Agora aí a nossa véia da casa do pão de queijo aí, o Dorival, ele falar que o Carrijo jogou muito, eu não vi esse futebol todo no Carrijo. Eu acho legal o cara voltar de lesão e conseguir jogar bastante tempo, Mota, porque o Carrijo ele tava vindo aí de um período aí parado, sem contar que a previsão inicial era ele voltar somente ano que vem. Isso daí, ok, beleza. Mas agora falar o Carrijo jogou muito, discordo. O Carrijo, assim como o time inteiro do Corinthians, estava abaixo do que pode render. Ainda mais contra um time que tá brigando dentro do Z4. Essa vitória do Corinthians ajuda bastante o Santos. Muitos corintianos falam, mano, torci pra perder. Cara, na boa, se você termina o jogo lá, 95 minutos de jogo lá, o árbitro apita 1-0 vitória, aí você fala, beleza, ferramos o Santos, é uma coisa. Mas eu jamais vou torcer pro Corinthians perder, cara. Jamais. Começando o jogo ali do 0, tomara que o Vitória faça um gol. Não faço, mano, não faço. Eu sei que tem um monte de cara que gosta de fazer isso aí, mano, mas eu jamais vou torcer contra o Corinthians. Uma coisa é você julgar o resultado depois que acabou o jogo. Torci e perdeu, que merda. Mas beleza, a vitória do Vitória ferrou o Santos. Ok, você dá uma zoada nos caras. Agora, torcer pra perder, eu não torço não, Motinha, de verdade. É isso Mas ganhamos, com gol do Charles, mano. Por isso tá chovendo hoje.
O Charles tem quase 60 jogos com a camisa do Corinthians e 2 gols, velho. Você O RG comemorou? O RG esquece, ó, mano, até você, mano. Não, tô perguntando. Ele tá afirmando, eu tô perguntando. Imagina. Concorrente direto, RG. Ô, mano, e o Fabinho Soldado falou o seguinte, que dentro do CT é blindado de política, né? Que toda semana que passou aí teve aquela confusão, né? Sobre se vai cair, se não vai cair, o Fabinho, né? Jogador que não sabe se vai ficar por causa da política também, né? E ele falou que nada vai afetar o time até o fim do campeonato, que tá bem blindado, bem fechado e que isso não pode invadir o vestiário, né, mano? É que às vezes invade, Mota, sabe por quê? Tem muito interesse por trás disso. Tem muita gente ali que, dentro do próprio conselho do Corinthians, quer pegar o cargo do Fabinho Soldado. Porque o Fabinho Soldado, quando ele chegou, era justamente para inutilizar aquele incapacitado do Rubão que tava lá. E quando esse cara saiu e entrou o Fabinho assumindo totalmente o departamento de futebol, hoje muita gente está querendo novamente sentar nessa janelinha. E eles sabem que se o Fabinho Soldado estiver lá, eles não vão conseguir mandar no futebol. E você pode ter certeza que tem uns 3 ou 4 ali, Motinha, que estão se estapeando nos bastidores, brifando gente na imprensa, falando, o Fabinho Soldado é odiado, o elenco não gosta do Fabinho, o Fabinho isso, Fabinho aquilo. Justamente por interesses políticos. Assim como foi a contratação do próprio médico que estava no São Paulo, desautorizando o médico que estava no Corinthians. O tal do André Jorge, que estava lá, o doutor, que estava aí depois da saída da Ana Carolina Corte, era ele que assumiu o departamento. Quando você contrata um outro médico, teoricamente, para estar acima dele, é para minar o cara, Mota. É questão de política. Você distribui cargos dentro do clube. E talvez aí esse negócio de querer demitir o Fabinho Soldado, nada mais é do que interesse próprio de quem tá querendo plantar sua vaguinha como responsável pelo departamento de futebol do clube. Mas eu vou falar um negócio, hein? Esses últimos dias estão muito morno pro Corinthians. Não tem nenhuma notícia bombástica. Ninguém preso. Ninguém preso. Ninguém vai Até tem, depor. viu, Sombra? Não, mas até tem. Hoje o Mota, você vai trazer a declaração, projeto, Mota, porque o Romeu Tuma Júnior, ele se manifestou hoje lá. Pode Sobre falar o então, eu já estatuto cumprimento. prevê o novo estatuto do Corinthians, né, mano? Que foi ouvido aí várias partes, dentro de vários grupos dentro do Corinthians, sobre o novo estatuto, como é que vai ser, o que vai ser. E fala, uma das coisas mais importantes, né, que ele falou, o Tuma, foi o seguinte, sobre a SAF, né? E nesse estatuto prevê o seguinte, mano, caso seja aprovado, né, falando sobre os investidores, os investidores não poderão ter o controle majoritário do clube, né? Que gente, é verdade. Não é, isso aí eu não tô falando errado, né? Não o poder fica na mão do Corinthians. 51% seria do Corinthians, né? Então, os investidores não terão a maioria dentro do controle da SAF, né? E o Mota, você me permite ler na íntegra aqui o que ele falou? Fala. É rapidinho, só para eu dar aqui aspas para ele. Ele diz o seguinte, a transformação do clube, bem como a cisão do departamento de futebol para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol, entre aspas, SAF, somente poderão ser aprovados por deliberação da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, mediante o voto favorável de no mínimo 2/3 dos associados com direito a voto, após, vamos lá, manifestação prévia e favorável do CORE, que é o Conselho de Orientação, e do Conselho Deliberativo. Vamos lá, mais um pouco. Em qualquer hipótese, é vedada a aquisição do controle majoritário da SAF por investidores externos, de modo a assegurar que a gestão do controle institucional permaneçam sob responsabilidade dos associados, prevendo-se a identidade, a tradição, a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ou seja, nesse trecho aqui, até inclusive, Sombra, quando o pessoal da Safiel esteve aqui, que eu disse claramente que o maior desafio deles seria justamente implementar isso dentro do clube, através da mudança de estatuto, tá comprovado aqui o que eu falei. Traduzindo, para deixar aqui num português mais claro, é assim, imbecis, vocês que querem colocar dinheiro aqui, me deem o cheque que eu administro. Porque a partir do momento que 51% é do clube, e o clube tem o voto Minerva, e ele que vai decidir se vai fazer ou não,
Ou seja, continua tudo igual, Motinha. Se o comando do futebol permanecer na mão do Conselho Deliberativo, ou seja, na mão dos caras de dentro do Parque São Jorge, nada mudará. O que eles querem, Mota, é justamente se beneficiar desse privilégio que o governo está inventando agora, que todo clube tem que virar uma sociedade anônima de futebol, porque senão vão ter que pagar impostos mais altos do que eles vão ter que pagar já como SAF, e eles vão querer modificar a estrutura hoje associativa do clube, transformando em SAF, porém, só mudando uma nomenclatura, porque estruturalmente não muda nada. Se tiver realmente ali, Sombra, de fato, 51% na mão do clube, muda o quê? Foi o que eu falei pro pessoal da Safiel. Eu não acredito em ninguém de dentro do clube. Porque esses caras, Sombra, eles transformando e falando, olha, o negócio é o seguinte, seremos sócios, mas vocês podem ser os majoritários, o torcedor do Corinthians que abraçar esse projeto, ele vai ter o voto Minerva através da Safiel. Esses caras falarem, perdi a minha boquinha. Não muda merda nenhuma. O cara que puser dinheiro no modelo associativo, que tem uma nomenclatura nova de SAF, porém, ele sendo minoritário, o cara é burro. O cara é um imbecil, o cara é um cretino. O cara que puser qualquer dinheiro dentro de um clube, que vai dar na mão desses caras comandar, porque esses caras vão ter o voto Minerva, você tá jogando dinheiro na lata do lixo. Loucura, né, mano? Pois mano, até isso. Oi, Sombra, desculpa. Não, no mundo empresarial até existem aqueles que investem em empresas, mesmo que eles não tenham o controle da empresa, existe. Mas quem é que vai investir numa empresa, né? Aquela empresa que tem tradição de fazer bons negócios, de ter lucratividade, boa gestão. Não tá endividada, né? Entende? 3 bi. Agora, cara, é isso que o Mano falou. Sim. É isso. E detalhe, eles falam o seguinte também, né, mano? Na previsão é o seguinte, logo que acontecer isso aí, 10% da receita líquida fica pro Corinthians, né? Então, por exemplo, se for vendido por 3 bilhões, 300 milhões ali vai pra receita do Corinthians já direto, né? E também fala que eles prevê nesse novo estatuto um novo tipo de sócio-torcedor, né, mano? Que poderiam votar para presidente. Só que, por exemplo, teria que aguardar 4 anos para poder ter direito a voto nesse sócio-torcedor. Mas vamos criar uma nova categoria? Porque já tem a habeas corpus, a réu primário, qual que é a outra, mano? A macho do Ordônio, que é o seu caso. Mano, é ignorante. Mas o negócio é o seguinte, com relação a isso, Motinha, de verdade, eles estão aí querendo aprovar. Inclusive, até dentro desse projeto da SAF, Sombra, você reparou naquele trecho que ele fala? Tem que ter 2/3 de aprovação do associado, porém, preventivamente vai ter que ter uma ratificação ali por parte do CORE, e do que é o Conselho de Orientação, e do Conselho Deliberativo. No final, a chance disso passar... É zero. Sabe, tipo, é zero. Foi o que eu falei aquele dia pro pessoal da Safiel. Não basta você só ter boa intenção. Eu acho que a mídia corintiana, eu acho que deve bater forte nessa tecla. Porque, infelizmente, Mota, os abutres que lá habitam durante décadas dentro do Parque São Jorge, mamando nessas tetas gordas do Corinthians, esses caras não vão querer perder as boquinhas que eles possuem. Os privilégios que eles possuem, os mais diversos possíveis. E aí você pode entender o que vocês bem entenderem mesmo, porque o promotor, inclusive, já levantou aí o uso de cartão corporativo da época do Andrés, vai levantar agora do Duílio, vai levantar do Augusto Melo, e por aí vai. Duílio pedindo reembolso de notas fiscais aí de empresas que eram de fachada. Tudo isso acontece dentro do clube. Isso é uma Sodoma e Gomorra do futebol. Então esse tipo de situação, cara, me entristece, porque... O Corinthians, Mota, infelizmente, o Corinthians hoje ele vive num tsunami de merda. Politicamente falando, o Corinthians ele vive num tsunami de merda. E as pessoas boas, Domênico Gatto, elas estão aí a 30 metros abaixo da superfície da merda. Então esses caras, eles estão submersos. E eles não conseguem colocar a cabeça pra fora. Puxa vida. Infelizmente é isso. As pessoas que estão navegando naquele iate, naquela poluição toda, são as que eu não confio. Infelizmente o Corinthians é isso. Os que não têm contato com a água, né, mano? Até tem, porque de vez em quando ainda põe a mão na merda e passa no rosto, porque ele acha que tá bonito. Mas é verdade, os caras acham que estão bonito, mas eles não estão submersos naquela enchente. Agora o Corinthians, infelizmente, é isso. Se não tiver, Sombra, um incentivo, não tiver uma boa gestão de fora pra dentro, de dentro pra fora não vai ter. Cara, o Corinthians é podre, internamente o Corinthians é podre.